IPB. Vamos abrir a palavra do Senhor em Números capítulo 27. Números capítulo 27, a partir do versículo 12. O Senhor nos proporciona mais uma vez este momento de culto, de adoração a Ele, e o momento de ouvirmos a Sua palavra, de entendermos a Sua palavra. E nós somos gratos ao Senhor. Números capítulo 27. Números capítulo 27, a partir do versículo 12. Números 27, a partir do versículo 12. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe a este monte Abarim e vê a terra que dei aos filhos de Israel. E, tendo-a visto, serás recolhido também ao teu povo, assim como foi o teu irmão Arão, porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos seus olhos. São estas as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Então disse Moisés ao Senhor: o Senhor, autor e conservador de toda vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia adiante deles, e que entre adiante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Disse o Senhor a Moisés: toma a Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele da tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo do Urim, perante o Senhor, segundo a sua palavra, sairão, e segundo a sua palavra entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele. E toda a congregação fez Moisés como lhe ordenara o Senhor, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e lhe impôs as mãos,
e lhe deu as suas ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Amado Pai, nós queremos nesse momento apresentar diante de Ti o nosso coração, desejoso por ouvir a Tua voz. Ó amado Deus, apresentamos a nossa mente e Te pedimos que Teu Espírito nos alcance, nos faça entender as aplicações e as implicações que a verdade da Tua Palavra tem para nós nesta noite. Nos abençoa mais uma vez, que faça-se resplandecer na nossa mente e no nosso coração a luz da Tua Palavra, que transforma, que edifica, que exorta, que orienta ao Teu povo. Nós pedimos a Tua bênção no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. O livro de Números, ele é muito intenso na revelação de um relacionamento do nosso Deus com o seu povo. Eu tenho insistido na escola dominical, até hoje de manhã em classe única, mais uma vez, insistimos em que o povo do Senhor, a igreja, volte os seus olhos e o seu coração para o livro de Números, Deuteronômio, onde nós temos a bênção de poder ler e entender o que o Espírito de Deus preparou e tem preparado para a edificação do seu povo. E quando eu digo que o relacionamento intenso do Senhor com o seu povo em Números, é porque Deus mostra a sua glória, o seu cuidado, de uma forma maravilhosa, também no livro de Números. Mas, por outro lado, o livro de Números também mostra o coração do povo de Deus murmurando na caminhada no deserto. Deus levantando providência do maná. Por um lado, o povo querendo voltar ao Egito, se lembrando das comidas, das cebolas, dos alhos, dos peixes que pescavam no rio Nilo, apesar da escravidão. E esse relacionamento intenso, histórias intensas de Deus cuidando, o povo murmurando, Deus perdoando, Deus guiando o povo na coluna de fogo, repetindo aquilo que aconteceu lá em Êxodo. Nós percebemos Deus abençoando o seu povo com a sua palavra, dando diretrizes muito claras, e o povo de vez em quando respondendo com incredulidade. Sim, o povo não entrou na terra prometida por incredulidade, e está lá no livro de Números, aqui. Aliás, aqui no livro de Números, é um relacionamento intenso de misericórdia, graça, de intervenção. E aqui nesse texto, nós temos algo particular, individual, e que se tornou público para o conhecimento do povo que estava no deserto, para a edificação do povo, e com certeza se está registrado também para a nossa vida. É um relato no momento em que Deus diz a Moisés que ele não iria adentrar na terra prometida.
Deus, por sua providência, misericórdia e graça, conduziu toda uma geração que não entrou na terra prometida, mas a outra geração que surgiu adentrou. E nesse texto, nesse diálogo entre Moisés e o Senhor, entre o Senhor nosso Deus e Moisés, nós percebemos lições edificantes para a nossa vida. Em primeiro lugar, o que é que nos chama a atenção, ou deveria nos chamar a atenção? É que Deus é zeloso em cumprir a sua palavra. Muito zeloso. Olhe, por favor, no versículo número 12, até o versículo número 14, e veja como esse diálogo mostra um Senhor cumprindo a sua palavra. O texto nos diz, no versículo 12, que o Senhor está pedindo para Moisés subir ao monte, ver a terra que ele prometeu aos filhos de Israel, e dizendo: você será recolhido, dizendo a Moisés, versículo número 13. Versículo 14, ele diz que Moisés não vai adentrar, porque no momento de uma contenda, e o que é contenda? Contender é o quê? Brigar. No momento de uma contenda com o povo de Israel, sobrou para Josué. E o que Moisés, o que foi que ele fez? O texto nos diz: no momento da contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandato de me santificar nas águas diante dos seus olhos. São as águas de Meribá. Queridos irmãos, Deus está dizendo: eu te dei uma orientação clara para que você fizesse algo no meio da contenda, e você não me santificou. Por isso você não vai adentrar na terra prometida. No primeiro momento, o que é que a gente faz? A gente olha e diz: rapaz, Moisés não fez nada, ele só não obedeceu o Senhor. A gente quer advogar a favor de Moisés. Moisés merecia entrar na terra prometida, ele só não honrou o Senhor publicamente na frente de todos. Não é isso que às vezes que a gente pensa ao olhar de cara esse texto, mas nós deveríamos olhar na perspectiva de Deus, que deu uma orientação muito clara a Moisés. Vamos ver? Por favor, vamos olhar na referência desse texto que está aí em Números, no capítulo número 20. Veja que interessante. Números capítulo 20. Por favor, a partir do versículo 2. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra, Números 20, versículo 2. Observe como nos diz o relato do texto. É muito interessante. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e o povo contendeu
Ou seja, o povo fez o que, a igreja? Foi brigar, discutir com Moisés. Moisés, meu chegado, Moisés, a gente precisa de água. Mas eles foram discutir e brigar mesmo. Estão lembrados do texto que nós lemos? Que Deus disse a Moisés, lá na contenda que houve, você não me santificou. Aí o texto nos diz, e o povo contendeu com Moisés, e disseram, antes tivéssemos perecido, quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Ou seja, era melhor ter morrido. Porque trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aí, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, e nem de figos, e nem de vides, e nem de romães, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés, toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis a água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse, ouve agora, gente fina, não, rebeldes, porventura faremos sair água da rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e falou para a rocha 2 vezes, não. Ele pegou o cajado e Deus foi 2 lapadas, tome. Ou então ele pegou com a mão só e tome 2 vezes na rocha. Feriu a rocha 2 vezes. E bebeu, o texto nos diz assim, ó, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão, visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Os irmãos perceberam que quando lá na frente Deus diz a Moisés, Moisés, fica aqui no monte, veja a terra, e você não vai entrar. Por quê? Deus já tinha dito a Moisés. Deus só cumpriu a sua palavra e estava comprometido com a palavra dele. Porque Deus disse a Moisés, fale para a rocha. Fale à rocha. E Moisés não falou para a rocha. Deus leva muito a sério o que ele diz. Deus leva muito a sério a sua palavra. E
antes de nós defendermos Moisés, nós devemos calar o nosso coração. Antes de advogar a favor de Moisés, para abençoá-lo, quem sabe, pensando, ele merecia estar na terra prometida, Deus tem um compromisso com a glória e com a palavra dele. Por isso, o texto nos mostra, o texto que nós lemos em Números, um Deus compromissado com aquilo que ele fala, com aquilo que ele diz, diante do povo, e nesse caso, em particular, a Moisés. Não fica muito claro aqui em Números se ele disse publicamente a Moisés: olha, você não me obedeceu diante do povo, por isso você não vai fazer entrar esse povo. Não importa se foi particular ou publicamente, mas Deus já disse a Moisés: você deixou de me honrar, por isso você vai conduzir o povo, e não vai entrar porque desonrou a minha palavra. Na perspectiva de Moisés, mais na frente, lá em Deuteronômio, ele relatando esse acontecimento, esse fato, Moisés disse, lá em Deuteronômio capítulo 3, ele relatando, lá em Deuteronômio, repetindo todo acontecimento, ele diz assim: porém o Senhor se indignou muito contra mim por vossa causa e não me ouviu. Antes me disse: basta, não faleis mais nisso. Eu vou repetir, Deuteronômio 3:26. O Senhor se indignou muito contra mim por vossa causa e não me ouviu. Como assim? Moisés está relatando lá em Deuteronômio, repetindo as palavras, que ele reconhece que Deus ficou indignado contra ele, mas ficou indignado contra ele porque o povo estava no ouvido de Moisés. Moisés, é culpa tua, por que traz a gente para cá? E Moisés ali, ele tinha um coração manso, ele era o homem mais, ele era manso como nenhum na terra, ele falava com Deus face a face, Deus mostrou a sua bondade, mas agora, Moisés e todo o seu povo precisava saber, mais uma vez, e por isso estava registrado, que Deus, ele tem um compromisso com a sua palavra. Será que Moisés perdeu em não estar na terra prometida? Humanamente talvez tenha perdido, mas o que era melhor? Estar na terra prometida ou estar com o seu Deus? Com certeza, estar com Deus era muito, muito, muito melhor. Precisamos olhar sob essa perspectiva. E que isso tem a ver conosco. Queridos irmãos, nós precisamos saber e entender sempre que, em primeiro lugar, o pecado dos outros não pode nos conduzir a pecar contra Deus. Precisamos sempre estar atento. A congregação conduziu Moisés a, em vez dele falar, bater. E ao que nos parece, em Deuteronômio nos diz que por vossa causa Deus se indignou muito contra mim. Parece que Moisés reconhece que a congregação, a reclamação, a contenda, a pressão da congregação levou Moisés a, em vez de falar, dar duas cajadadas na rocha. Não podemos deixar
que os outros nos conduza a pecar contra Deus. Não podemos, precisamos estar atentos, porque a murmuração, a infidelidade das pessoas estão ao nosso redor. A reclamação, a falta de piedade, às vezes está nos cercando, e a gente acaba, às vezes, reclamando junto, se indignando junto, pensando junto, igual as outras pessoas. Em segundo lugar, nós precisamos sempre nos lembrar que Deus, Ele tem compromisso com a sua palavra. E se Moisés, que tinha comunhão com o Senhor, face a face com o Senhor, pecou contra ele, imagina nós. Nós estamos falando do maior líder de todo o Antigo Testamento, que andava com o Senhor e face a face era em comunhão com Deus. E se ele pecou contra o Senhor, foi perdoado, sim, foi recolhido para a presença do Senhor, imagina nós. Você já parou para pensar que, assim como Moisés e qualquer servo de Deus, nós devemos levar em muita a consideração aquilo que Deus fala, aquilo que Deus orienta? Um dia, lá em Mateus, está registrado um momento quando Jesus estava tendo um momento de transfiguração diante da presença do Senhor, e Deus disse aos discípulos: este é o meu filho amado, a ele ouve. A palavra do Senhor Deus, a quem nós servimos, está penhorada ao seu Filho. Se nós queremos honrar ao Senhor, dar glória ao Senhor, nós devemos ouvir a palavra de Jesus. Nós não podemos pegar ensinamentos do Senhor Jesus e, porque a situação é difícil, deixar de lado. Às vezes nós simplesmente ignoramos ensinamentos muito objetivos e claros. Por alguma situação, Deus leva a sério, é zeloso em cumprir a sua palavra. Que todos nós, conscientes desse Deus zeloso pela sua palavra, possamos em tudo buscar, ouvir, crer e fazer aquilo que a palavra de Deus nos orienta. O texto continua, e a partir do versículo 15, nós temos, além do entendimento e da aprendizagem de que Deus é zeloso em cumprir a sua palavra, nós também podemos aprender sobre o amor e o cuidado de Moisés, comparado ao amor e o cuidado de Cristo para com a sua igreja. Por favor, veja em Números capítulo 27, versículo 15. Se no versículo 12, 13 e 14 é um Deus zeloso pela sua palavra, no versículo 15 nós percebemos um amor pastoral de Moisés, apenas comparado ao amor de Cristo pelo seu povo. Então disse Moisés ao Senhor: o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia adiante deles, e que entre adiante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar,
para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Diante da fidelidade de Deus com a sua palavra, Moisés para de olhar para si mesmo e talvez feche os olhos, ou talvez passe por um momento de reflexão e diga: então, já que eu vou ser recolhido, e o povo? Como ficará este povo a quem eu tenho servido? Moisés, pois, pensando já na frente, na possibilidade de ser recolhido diante do Senhor, ele demonstra amor, cuidado, preocupação com o povo de Deus. Ele sabe que Deus tem uma promessa de o povo entrar na terra prometida, e assim ele volta os seus olhos, não para a sua situação de não entrar na terra prometida, mas ele volta os seus olhos para a necessidade do povo de ter alguém que os conduza no seu caminho. Isso nos faz lembrar o texto de João, capítulo 10, versículo 11. Jesus dizendo: eu sou o bom pastor. Moisés sabe que o povo era como ovelhas que precisavam de pastor, e ama aquele povo intensamente, e se preocupa e quer o melhor para o povo de Deus. Você já parou para pensar que, nem que seja por um momento, você já parou para pensar que nós precisamos de Cristo, e por isso Deus providenciou Cristo para o seu povo? Jesus, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sabe, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus sabia que o povo precisava de instrução, de ser guiado na verdade. Por isso ele diz que ele é a necessidade do povo. Como Moisés sabia que o povo precisava de alguém e roga a Deus, da mesma forma Deus, sabendo da necessidade do seu povo, ele providenciou o seu filho. O que Moisés pede a Deus é o que Jesus Cristo se torna para o seu povo. Por isso Jesus Cristo diz: o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra, autoridade para perdoar pecados, porque o povo de Deus precisava do perdão dos pecados. Quando Jesus disse assim: tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Deus sabia que o seu povo precisava conhecer a Ele, que Deus providenciou Jesus para revelar o Pai. O povo precisava da esperança e das promessas de vida eterna. Aí Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Porque o povo precisava de ter esperança e crer e saber que a morte não tem a última palavra. Por isso Deus providenciou Jesus para dizer, anunciar e ser a ressurreição e a vida do seu povo. Quando Moisés diz: levanta um homem para guiar o povo como um pastor guia suas ovelhas, Moisés estava sabendo que o povo tinha necessidade de alguém, e Deus sabia que o seu povo precisava de tudo isso.
Quando Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. A necessidade do povo de Deus é que a luz do Evangelho de Cristo brilhasse, e Ele providenciou do seu Filho. Um dia Jesus disse àquela mulher: aquele que tem que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deus sabia que o povo precisava da água da vida na sua vida, por isso Ele providenciou Jesus. Jesus sabia que o povo precisava de alívio para a caminhada, por isso Ele disse: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Na caminhada do deserto precisava de um homem, na caminhada do povo de Deus precisava de Jesus. O povo de Deus precisava da certeza de quem era Jesus. Um dia ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus disse: eu sou o pão da vida, e que vem a mim jamais terá fome. O que nós precisamos para viver para Deus foi providenciado por Ele. Deus deu Josué para o povo, e para você Deus deu quem? O seu Filho Jesus, para você caminhar agora para Ele, para a glória dEle, com esperança, desfrutando de tudo que um povo precisa para viver para Deus, de consolo, de ajuda, de alívio, de conhecimento, de verdade, do Espírito Santo. Você é liderado por quem na sua caminhada hoje? Quem lidera a sua vida? Moisés orou a Deus, Deus providenciou Josué. Você precisava de Cristo e Ele providenciou. Você é liderado, guiado e recebe os benefícios de Cristo. Você precisa. Um dia Jesus disse assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Você precisa de paz, e ninguém poderá dar a você paz para você caminhar hoje para Deus, a não ser quem Deus providenciou para você. Você já se rendeu ao que Deus providenciou, a quem Deus providenciou para você? O texto continua e conclui, mostrando que Deus levanta Josué para que o povo continuasse a obedecer. A quem? A Deus. É incrível como lá do versículo 18 ao versículo 23, o texto nos diz que Josué foi levantado porque ele tinha o Espírito de Deus, ele deveria receber ordenanças, ele deveria ser obedecido, porque sem a liderança de Josué, o povo não poderia caminhar. Na nossa vida, Deus levantou Jesus, fiel em tudo, para que a gente continue a crer, a confiar, a amar, a continuar caminhando, honrando e servindo ao nosso Deus.
Querido irmão, querido amigo que está ouvindo esta mensagem, a pergunta agora é: você tem se rendido a Cristo para obedecê-lo em tudo? Você tem se rendido a Cristo e tem desfrutado do pastoreio, dos benefícios que Cristo tem para você? A sua paz, o seu consolo, a sua palavra, a luz da sua palavra? Eu não sei, mas eu quero lhe convidar agora a você pedir a Deus: Deus, derrama sobre o meu coração fé, submissão a Jesus Cristo. Você já se rendeu a Jesus Cristo? Providência de Deus para você? Eu não sei, mas você tem a grande oportunidade de fazer isto agora. Existe alguém hoje aqui presente que entendeu pelo que foi pregado que precisa de Cristo e quer segui-lo para todo sempre em obediência à sua palavra? Você quer entregar a sua vida a Cristo? Se tem alguém hoje, eu quero orar por você. Não é um apelo, é um convite. Mas eu quero então fazer um convite a você, meu irmão, que você possa sair daqui hoje não abrindo mão de viver a palavra de Deus e buscando a Cristo para receber dele os benefícios que ele tem sobre aqueles que ele lidera. Que você possa sair daqui para amar, ouvir e obedecer a Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou, vivo está no trono dos céus para governar a vida do seu povo. Ele que governa tudo e todos está para lhe guiar a fazer a vontade dele.